Olá, bem-vindos ao canal aqui TV Criarte. Eu sou a Sara e estou aqui para vos falar de um pintor que foi o primeiro grande pintor da história da arte ocidental. Estou a falar do Giotto. O Giotto é fantástico. Ele nasceu em plena Idade Média, em 1267. Não existem muitas coisas acerca dele. Infelizmente a vida dele é assim um pouco misteriosa. Não chegaram muitos factos até nós. Mas, no entanto, é uma vida muito interessante, como vocês vão ver. Ele começou a pintar muito novo. Com apenas 11 anos, ele acompanhava os rebanhos do pai. O pai era toscano, tinha terras, e ele acompanhava os rebanhos do pai e ficava lá, sentado, e desenhava os rebanhos, desenhava os pastores, desenhava as árvores, os riachos, as pedras. Ou seja, estava-se a especializar numa arte natural. Conta a lenda, porque ninguém sabe se é verdade, mas é o que se diz, que o Cimabue, que era um grande pintor da altura, passou por lá e viu o Giotto a desenhar e ficou estarrecido com a qualidade do Giotto. Então convidou-o para estudar com ele na sua escola em Florença, onde o Giotto passou 10 anos a trabalhar para desenvolver a sua técnica de pintura e a estudar para ser o melhor possível. Existem muitas histórias acerca das coisas que o Giotto fazia por lá, por a escola. Uma das que eu acho mais piada tem a ver com o facto de um dia o Giotto estar a pintar uma tela e a um cantinho da tela pintar uma mosca. O Cimabue chega, olha para a mosca e tenta limpar a mosca durante imenso tempo, até perceber que era uma pintura do Giotto, mas era uma pintura tão realista que ninguém estava à espera de ser uma pintura, certo? Isto prova, primeiro, que o Giotto tinha sentido de humor, era um brincalhão, e segundo, que o Giotto era um pintor que tentava retratar a realidade, o mundo natural. Antes do Giotto havia arte, claro. Se bem que a pintura não fosse considerada uma arte muito nobre. As artes nobres eram mais a arquitetura, com as grandes catedrais góticas em França, e os mosaicos da época bizantina, mas não era uma arte muito próxima da natureza. As pinturas bizantinas eram pinturas sem perspectiva, eram pinturas em que só se retratava santos, imagens da Bíblia. Portanto, o Giotto queria fugir para o lado mais da natureza. Outra história que eu acho giríssima acerca do Giotto foi que um dia ele conheceu o Papa Bonifácio XI e o Papa estava à procura de artistas muito bons para lhes fazer encomendas de trabalhos. O Giotto precisava de trabalhar e então quis convencer o Papa que era o melhor. E como é que ele o fez? Pegou num pincel, eu tenho aqui um pincel, à mão levantada, à mão livre, de uma só vez, o Giotto fez uma circunferência perfeita. O Papa ficou, uau! Ficou louco. Não sabemos se isto é verdade. O que é verdade realmente é que o Giotto trabalhou em Roma, no primeiro jubileu, e fez algumas peças. Infelizmente essas obras de arte não chegaram até nós, no melhor estado, porque foram muito adulteradas por outros pintores, foram tão retocadas que perderam a essência original do Giotto. O Giotto é conhecido também, para além destas brincadeiras todas, como o pai da perspectiva na arte. Na arte bizantina não havia perspectiva, era uma arte bidimensional. O Giotto mudou isso. O Giotto usava perspectiva nos seus trabalhos. Ele achava importante retratar a natureza como ela era, retratar os edifícios como eles eram. Portanto, nos seus quadros, ele fazia perspectiva. Claro que a perspectiva que ele usava não era uma perspectiva muito elaborada, era aquela perspectiva que tem muitos pontos de fuga, chamada eixo de fuga ou espinha de peixe. No entanto, isso marcou toda a diferença. Ele cortou nesta altura com toda a escola de arte bizantina e entrou na escola de arte moderna, porque usar a perspectiva, ele usou-a de uma forma muito moderna. Existe um fresco que ele pintou na Capela de São Francisco de Assis, em que se vê o corpo de São Francisco de Assis doente. Era um homem já mais velho, mas o seu espírito estava cada vez mais próximo do Senhor, logo mais forte. A maneira que o Giotto arranjou de transmitir isso é fazendo toda a perspectiva à volta do corpo de São Francisco de Assis distorcida, como que a dar mais ênfase ao espírito do que ao mundo natural. Isto é o uso da perspectiva de uma forma muito, muito moderna. Aliás, é um conceito muito moderno. E é por isso que o Giotto é o primeiro grande pintor da história da arte. Também por ser muito famoso. Foi o primeiro pintor a ser famoso, porque antes dele havia escolas de pintura, mas não havia o pintor. O Giotto tem dois trabalhos que todas as pessoas que querem conhecer Giotto têm que o conhecer. O primeiro tem a ver com a crucificação. O Giotto pintou muitas vezes a crucificação, era um tema recorrente na arte do Giotto. Mas existe um crucifixo especial que fica em Santa Maria Novella, em Florença, que retrata o corpo de Cristo de uma maneira que quebrou completamente com a tradição da arte até à altura. Porquê? Porque tem relevo, tem dimensão, tem perspectiva. Ele estudou o corpo humano para desenhar o corpo de Cristo, ou seja, aproximou
o corpo divino de um corpo mais mortal, mas de um corpo mais natural. Portanto, ele tenta retratar um Jesus mais real. E isto é uma mudança completa no mundo da arte. Outro trabalho muito, muito importante da vida do Giotto é os frescos que ele fez para uma capela privada, que ele foi contratado para decorar, capela da família Scrovegni. Há quem diga que ele também projetou a capela enquanto arquiteto, mas disso não temos muitas provas. A verdade é que a capela foi construída para albergar os seus frescos. Os frescos contam a vida de Jesus e são lindíssimos. Primeiro pelo impacto quando se entra na capela, não é? E depois porque vistos um a um, os frescos são realmente a prova que o Giotto estava à frente do seu tempo. Por exemplo, a vida dos pais de Maria, Joaquim e Ana, é retratada de uma forma muito bonita. Há um fresco lindíssimo em que eles se beijam. E estão a fazê-lo de uma forma muito natural, porque é um casal já mais velho, um casal que passou por muita coisa junta, que se gosta, e então há uma série, uma melancolia muito grande neste fresco. E há também um sujeito humano muito bem retratado. E nós aqui percebemos que o grande objetivo do Giotto, para além de dar a conhecer a história da Bíblia, é retratar a humanidade moderna. Ele está a retratar pessoas, seres humanos, sentimentos reais. E isso é muito bonito e muito diferente. A vida de Maria é retratada como uma fábula, de uma forma muito, muito bonita também. A vida de Cristo também é retratada de uma forma natural. Ele põe em muitos dos seus frescos elementos da natureza, como pastores, como o gado, enfim, aquelas coisas que ele sabe muito bem pintar. Há um fresco que eu gosto muito, que é quando Judas dá um beijo a Cristo para o trair. Porquê? Porque vocês veem o rosto sereno de Cristo, a sua serenidade divina, e toda a volta, e até porque ele usa a perspectiva, temos uma noção de dimensão e de movimento naquele fresco, e toda a volta há uma explosão de emoções humanas. Temos o divino e o humano ao mesmo tempo. Há uma dicotomia que muita gente traz dentro de si, não é? Portanto, é realmente um fresco impressionante. Outro fresco que eu acho muito interessante é aquele que retrata o nascimento de Cristo, porque se vê o estábulo, e lá atrás, no céu, a passar, não sei se reparam, se estão a reparar, está uma luz forte. Essa luz é o cometa Halley, que estava a passar na altura. Portanto, o Giotto vai buscar coisas ao seu dia-a-dia, à sua vida, àquilo que ele observa na natureza, para trazer para dentro da sua arte. Isto é um conceito diferente. É um conceito em que o sujeito artista também se retrata às coisas que ele acha interessante, também se retrata a si próprio, às suas emoções. Isto não era assim até aparecer o Giotto. Isto é o conceito da arte moderna. E ele foi o primeiro. Ora bem, o Giotto foi um homem que viajou muito. Enquanto ele foi vivo, ele ficou muito famoso exatamente por viajar muito, porque ele deu a conhecer a sua obra a muita gente, influenciou com esta nova forma de pintar muitos outros pintores, portanto ele era conhecido como um grande artista. Ele esteve em várias cidades italianas à altura, esteve em Assis, esteve em Roma, não é? Até conheceu o Papa, esteve em Milão, esteve em Nápoles, esteve em Pádua e esteve em Bolonha, que na altura era uma cidade muito espiritual, uma cidade muito voltada para os franciscanos, mas também uma cidade com muita gente jovem, porque era uma cidade onde muita gente ia estudar. Aqui o Giotto bebeu muita cultura, bebeu muitas ideias novas, porque o mundo está sempre a mudar, não é? E ele, todas estas coisas novas que ele sentia, depois ele ia colocar na sua obra, e isso faz dele um grande artista. Em 1334 ele voltou a Florença, depois de muito tempo a viajar por Itália. Nesse ano foi-lhe concedido o título de mestre, que é o maior título da pintura. No entanto, ele recusou o título porque ele era um homem muito singelo, era um homem muito simples, era um homem humilde, era do povo, não queria assim muita celebração. No entanto, aceitou uma encomenda que fez dele o maior marco da história da arte de Florença, porque ele aceitou fazer, enquanto arquiteto, a torre do campanário da Catedral de Florença. Aquela catedral em mármore, lindíssima, fica no centro da cidade. Aquela torre mais alta foi projetada pelo Giotto enquanto arquiteto. No entanto, ele também projetou toda a sua envolvência, toda a decoração da torre também são projetos do Giotto. Infelizmente, ele não esteve vivo para ver terminada a sua obra. Ele morreu a 8 de fevereiro de 1337, se não estou a errar, sim, 1337. No entanto, morreu no auge da sua fama e foi uma perda enorme para a cidade.
e uma perda enorme para todas as pessoas que gostavam de pintura e de arte. Na altura, o Dante, que viveu nessa altura, era fã do Giotto e costumava até dizer que o Cimabue, como grande pintor italiano, queria ficar conhecido na história e, no entanto, o seu aluno ultrapassou-o em muito. Mas no dia em que o Giotto faleceu, as pessoas acharam que tinha falecido a pintura, porque ele era o único pintor famoso até então. E então as pessoas acharam que pronto, já não ia existir mais nenhum pintor. Tinha acabado ali naquele momento a pintura. Foi uma tristeza muito grande, uma perda enorme. Claro que nós gostamos de história da arte, sabemos que depois, com o período do Renascimento e do Barroco, isso não é assim. Há uma continuidade de uma grande tradição de pintura italiana. No entanto, na altura foi um grande choque. Ele também não viu a sua torre erigida, foi pena. Aliás, não se consegue olhar para Florença sem ter aquela vista linda da torre. Portanto, ele marcou a paisagem de Florença para sempre. Está lá, é conhecida como a Torre do Giotto, com todo o respeito. Muita gente o homenageou, ele é muito famoso, não é? Não é só porque tem os lápis com a marca dele, mas para além disso, ele foi muito homenageado ao longo da história. Ele tem o nome dele dado a uma cratera na superfície de Mercúrio, chama-se Giotto, eu acho que é bonito, é uma maneira gira de homenagear alguém. Também tem o asteroide 7367, eu ia as datas, mas é 7367, tem o asteroide, anda por aí a observar-nos, o Giotto anda por aí. E ficou para sempre, e para todo sempre, conhecido como o grande primeiro pintor da história ocidental e o pai da perspectiva. Não é fácil. Ora bem, se gostaram de Giotto e se gostam de Giotto, podem continuar a ver vídeos sobre o Giotto. Nós todas as segundas-feiras vamos colocar aqui alguns vídeos. Na próxima semana vamos colocar o top 3, ou seja, vamos ver as 3 melhores obras do Giotto com mais pormenor. E depois também vamos colocar numa outra segunda-feira toda a envolvência artística à volta do Giotto. Portanto, tudo o que se fazia em arte até o século XV, ok? Todas as segundas-feiras vamos ter vários vídeos, vamos falar de vários pintores. Hoje foi o Giotto, para a próxima será outro. Fiquem por aí. Se gostaram, façam like, subscrevam, partilhem, acompanhem-nos, ok? Beijinhos e até para a semana!